Boa noite, Shalom Lekulam, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse grupo familiar. Está pronto para esse grupo familiar de hoje? Está pronto mesmo? E onde nós vamos revelar umas coisas assim bem fortes. Espero que todo mundo aproveite bastante, né? Muito bem, esse grupo familiar, eu coloquei como nome dele Jesus e a Palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu vou citar o Antigo Testamento mais, né? Aliás, gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Como é que você analisa, avalia Jesus no Antigo Testamento? Ele faz parte, ele fez parte, hoje não faz mais, hoje o que manda, o que vale é o Novo Testamento. Como é que você enxerga o hebraico? Você acha o hebraico importante? Você acha o Antigo Testamento importante? Muito bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito bem. Vocês lembram na aula passada, no último grupo familiar, na semana passada, eu falei para vocês desse versículo que está em Gênesis 3:9, que quando o pecado aconteceu com Adão e Eva, né? Eles começaram a sentir uma vergonha, que eles se sentiram pelados, eles sentiram, né? Eu vou ler para vocês isso mais tarde, mas eu queria falar só sobre essa palavra, aieka, certo? Aieka quer dizer o quê? Onde você está? Onde você está? Na verdade, pode ser onde você está também, né? Mas, na verdade, o aieka é muito mais do que onde você está. Lembra que eu falei isso para você? Se vocês não viram, se vocês não assistiram essa última, o último estudo, por favor, assistam, porque vale a pena, né? O que Deus quis dizer é o seguinte: Deus, com misericórdia, com amor que Ele tem por todos nós, Ele viu que Adão pecou e Ele sabe que o salário do pecado é a morte, e ele se sentiu assim muito. Então, ele, com aquela misericórdia costumeira de Deus, ele fala para Adão assim: o que aconteceu com você? Qual é a sua posição com relação ao que eu disse para você? Né? Então, o que a IECA, eu fui esquecendo de falar para vocês, é isso, né? A IECA é mais ou menos isso. É Deus querendo falar com Adão: o que você fez? Muito bem. Então, vamos ler com vocês agora Gênesis 3, dos 3 ao 9. Preste atenção, porque essa aqui é a base daquilo tudo que nós vamos compor na ideia de hoje. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer. Claro que vocês estão entendendo que aqui foi a serpente que conduziu ela a pensar dessa forma, né? Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Lembra que fala, se vocês comerem dessa árvore, vocês não vão morrer, não. Vocês vão saber tanto quanto Deus. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele também comeu. Então, veja só, é o próximo versículo, já são 6 e 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Assim que eles comeram, assim que eles tomaram conhecimento, então eles tomaram conhecimento, eles estavam nus. Eles começaram. E aí vocês podem analisar por quê? O que aconteceu, na verdade, tudo isso? Porque, na verdade, eu acho que Adão e Eva, no meu conceito, eles viviam num paraíso, não existia bem e mal, né? Então, por isso que Deus não queria que eles acessassem a árvore do bem e do mal. Eles acessaram e começaram, então, a abrir os seus olhos. Por isso que eles começaram a sentir vergonha, né? E ouviram a voz do Senhor que passava no jardim, e esconderam-se Adão e sua mulher dessa presença entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Aieca. Quer dizer, onde você está? O que você fez? E ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me, me escondi. Então Deus disse para ele: quem te mostrou que você estava nu? Comece então da árvore. Então você percebe, quando come da árvore, a gente já começa. Entenderam, né? Então, a primeira informação é essa. Outra informação, que já é conhecida, a gente tem isso em Romanos, diz o seguinte: que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos entender isso aqui, nós vamos entender o que é a vida eterna em Cristo Jesus.
Vocês podem ver que isso aqui foi em Gênesis 3, né? 6 a 9, né? Se a gente for em Gênesis 3, 14, quer dizer, lá terminou no 9, aqui já é 14. Ou seja, imediatamente, instantaneamente, Deus já toma uma providência. Deus, por amor a cada um de nós, ele coloca em ação um plano de redenção para o homem, para você e para mim. Afinal, nós somos obra da criação dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vamos continuar lendo então? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda fera, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha o que ele diz aqui: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Que mulher é essa? É a mãe de Jesus. E quem é a semente dessa mãe de Jesus? Jesus. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. É bem isso que aconteceu? É. Portanto, veja, o plano de Deus, imediatamente ele colocou em ação. E assim ele mandou Jesus para nós. Vocês lembram da criação? E haja luz, e houve luz. E Jesus é a luz do mundo. Muito bem. Então, Jesus veio para pagar pelos nossos pecados, pelo seu pecado, pelo meu pecado. Basta para que é isso que a gente o aceite. A gente o aceite como Salvador. Muito bem. Todo o plano de Deus já estava determinado. Tudo que está acontecendo agora conosco já estava determinado. E os profetas escolhidos por ele em Israel, por que começaram? Porque era o povo escolhido por ele na época. Então, os profetas do povo escolhido, que são de Israel, começaram a escrever e a profetizar o quê? A vinda do Messias. Sendo o principal deles, que na minha opinião, o principal deles é o profeta Isaías. Eu coloquei Isaías aqui para colocar para vocês como é que é o nome dele em hebraico. É Yeshayahu. Ó, tá vendo aqui? Yeshayahu. Repita, você vai ver que legal. Yeshayahu. Como é que fala Jesus? Yeshua. Yeshua, Yeshayahu. Yeshua é o único profeta que tem na raiz dele a palavra salvação. Yeshaya. Ele tem a mesma raiz da palavra de Jesus, tá? Muito bom. Continuando, o Antigo Testamento inteiro, ele fala da vinda de Jesus. A descrição e os detalhes dados, desculpe, né, pelos profetas, mostram de uma forma inequívoca que tratava-se de Jesus. Quer dizer, os profetas começaram a escrever da vinda do Messias, não da vinda de Jesus. Mas os detalhes que foram apresentados, eles mostravam de uma forma inequívoca de que estava se tratando de quem? De Jesus. Quando é que se descobriu isso? Quando depois que Jesus veio e passou por tudo aquilo, aí falaram, puxa, então era ele, então era ele. E assim a gente sabe que, a gente tem certeza hoje de que era profecia sobre Jesus. Então vamos falar um pouquinho da profecia sobre Jesus. Algumas coisas, eu não vou falar tudo, porque a Bíblia inteira fala de Jesus. Vamos colocar isso aqui, por exemplo. Ministério da Galileia. Você sabe que Jesus viveu na Galileia, né? O ministério de Jesus se centrou principalmente na região da Galileia, junto ao Rio Jordão. Se vocês forem ler Isaías 9:12, vocês vão ver exatamente isso está previsto por Isaías. Eu não vou ler tudo, para não ficar muito longo, né? Na Galileia das Nações. Aqui está falando que, né? Enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão. É Galileia. Ok? Segunda, vamos falar das Jesus, como é que ele falava? Por parábolas. O Salmo 78, e Davi, ele diz que abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Jesus ficou conhecido por ensinar o povo por parábolas. Nós sabemos todos disso, né? Mais uma. Você sabe que Jesus entrou de uma forma triunfal, né? Vocês conhecem a passagem? No domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, lembram?
Vamos ver o que está escrito em Zacarias 9:9. Teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho da jumenta, filho de jumento. É por acaso, gente? Não, né? Jesus está lá no Antigo Testamento. Ele está descrito. O Antigo Testamento é de judeu só. Que vocês começam a pensar nisso, tá? É que tem muita gente que fala o hebraico é coisa de judeu. Vamos analisar melhor. Coloca isso dentro do coração por enquanto. Mais uma coincidência, silêncio perante os acusadores. Isso aí existe. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Quando Jesus foi preso, ele não respondeu às acusações que seus inimigos faziam para condená-lo. Não respondeu. Quer mais? Mais uma. Mãos e pés furados, pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercou e transpassaram minhas mãos e os pés. É coincidência, não é, né? Quer mais uma? Sortes lançadas por suas roupas. Você conhece essa passagem? Mas veja só o que está dizendo aqui. Quando os soldados tiraram a roupa de Jesus, vocês devem saber disso, né? Decidiram lançar sorte para ver quem ia ficar com a túnica. Sabiam disso, não? Não? Então vamos lá. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Está previsto no Salmo. Até isso. Até a roupa dele que foi sorteada está prevista. Aonde? Nos Salmos. Vinagre com fel para beber. E deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Jesus ficou com sede na cruz, mas eles só deram para ele vinagre misturado com fel. É. Mais um. Ele foi zombado na cruz. Todos que me veem zombam de mim. Está escrito em Salmos também. Os inimigos de Jesus zombaram dele e, sem perceber, cumpriram uma profecia de Salmos. Mais uma coisa, ressurreição. Olha que a ressurreição é uma profecia que tem que ser de Jesus, né? Porque foi o único. Salmo também 16:10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Jesus morreu, mas depois ressuscitou. Algum tempo depois da sua ressurreição, Jesus subiu ao céu e seu corpo não sofreu decomposição. Ok? Muito bem. Já dá para vocês começar a julgar a sua resposta, né? Com tudo isso que eu falei até agora, nós temos claro de que Jesus provou ser aquele Salvador que Deus quis mandar para salvar o homem depois do pecado do Adão e Eva. E nós somos todos herdeiros do pecado de Adão, nós somos todos descendentes de Adão, né? Agora quero dizer para vocês mais, tudo quanto aconteceu na vida de Jesus, tudo, vocês podem, muito detalhe, né? Tudo, sabe por que foi? Tem muita gente às vezes me pergunta assim, mas por que Deus deixou acontecer tanta coisa assim de ruim? Coitado, ele não fez nada. Por quê? Porque Deus é ruim? Posso responder para vocês que tudo que aconteceu com Jesus, e ele tinha plena consciência disso, é para que as escrituras fossem cumpridas. Está escrito, tem que ser cumprido. Onde que está isso? Uma porção de lugares. Eu trouxe alguns aqui, não vou ler tudo, né? Ó, Mateus, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte de quem? Da parte de quem? Do Senhor. Veja só que aqui até aqui diz que foi por parte do Senhor. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Claro que ele não disse, quem disse através dele? É o profeta. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse, para... Eu posso ficar lendo aqui até
Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Está em Atos. Cristo havia de padecer. Ele vinha morrer por nós, para pagar nossos pecados. Jesus, até ele nos diz, está em Lucas, você pode abrir a tua Bíblia. São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. O que ele disse mesmo? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Na lei de quem? De Moisés. E nos profetas. E nos salmos. Jesus disse, eu vou repetir. Convinha que se cumprisse tudo que foi de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está em Lucas 24, 44. É só você pegar a tua Bíblia. Não acredite no que eu estou falando. Pega a tua Bíblia. E aí você começa a pensar, puxa vida, Jesus, tudo isso é tudo isso, e muito mais. Como eu disse para vocês, Isaías 53, Isaías, né, Yeshayahu, ele é o profeta que mais previu a vinda de Jesus com índices inequívocos, né? Não sei se você sabe, ele escreveu as profecias dele 700 anos, mais ou menos, antes da vinda de Jesus. Vamos ler aqui. Não vou ler tudo, vamos ler só que coloquei aqui em negrito para vocês entenderem melhor. Ele diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. De quem está falando? Desprezado e não fizemos dele caso nenhum. De quem estamos falando? Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as dores levou sobre si. De quem nós estamos falando? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o que? Sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 700 anos antes da vinda de Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Ao Senhor agradou moê-lo, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puder por expiação, se puser por expiação de pecado. Ele se colocou para expiar os nossos pecados. Porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Ele nunca tinha feito nenhuma transgressão. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Por que fala de muitos, se não de todos? Sabe por quê? Guarda bem isso aqui. Por que ele fala aqui? Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Eu vou te dizer por quê. Porque nem todos aceitaram. Eu não consigo entender quando alguém diz, não, eu não reconheço Jesus. Vamos pensar nisso. E se você souber de alguém que ainda não o reconhece e quiser trocar uma ideia comigo, estou à disposição. Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele intercedeu pelos transgressores. Eis que a Virgem... Olha, Isaías também, isso aqui está no 53. Aqui está no 7. Ele também previu que nasceria de uma virgem. Eis que a Virgem conceberá e dará luz, e chama Emanuel. Emanuel em hebraico é Immanuel, El Elohim, quer dizer, Deus conosco. Deus conosco. Ele era o Deus que estava... Ele era Deus, não é o Deus, que ou pretende entender de que sem vale. Ele era Deus e estava conosco. Isaías, no 9, ele diz, e o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ó o nome, queridos. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que vocês acham? Alguma casa aí? Não. Não, né? Então, muita gente não dá muita importância para o Antigo Testamento. Eu tenho certeza que você vai começar a olhar o Antigo Testamento com outros olhos daqui para frente. Se você quer entender o Novo Testamento, você precisa conhecer o Antigo.
porque o novo fala daquilo que está escrito no antigo, senão você não vai entender o novo. Continuando. Mais algumas informações. Gênesis. Vi Abraão, né? Aqui não estou falando de Jesus, mas tem o caso de Abraão. Visto que Abraão certamente virá sobre nossa, e nele serão benditas quem? Todas as nações da terra. Não é um só, não é só uma raça, não é só uma religião, não é só uma crença. É todas as nações da terra. Depende do quê? De cada um. Gálatas. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, ele deu gratuitamente a Abraão. Ó, será uma grande nação. É isso. Você entendeu? Abraão recebe ordem de Deus para sacrificar seu filho Isaac. Tem alguma coisa a ver com Jesus isso? Vamos ver? Vocês lembram? Deus proveu o quê? Um cordeiro. Que cordeiro? Quem quer chamar de cordeiro? Vamos ler o versículo, para vocês entenderem. Vocês entrarem no mesmo ritmo de entendimento que eu. Então, Deus chamou, e aí ele falou: toma agora o teu filho, olha o nome, filho, o teu único filho. Quem que tinha um filho único? Unigênito, né? Palavra, né? A quem amas? Quem? E oferece ali o local. Quem passou por isso tudo? Senão Jesus. Nem Isaac passou por isso e nós conhecemos mais ou menos da história. Chegaram lá, ele tomou Abraão a lenha, pôs em cima de Isaac, e Isaac pergunta aqui: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Como ele não entendeu, ele levantou a mão e estava querendo imolar seu filho. Aí chega o anjo e brandou o céu e diz: Abraão, Abraão. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. E então ele diz: não expõe a mão sobre o moço, não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus. E não me negastes teu filho, o teu único filho. E quando Abraão levantou os olhos, ele viu o quê? Um carneiro atrás dele. E aí, e aí foi o que aconteceu, né? Tirou o filho do lugar. Salvou o filho. Queria dizer para vocês que nós só teremos, é um alerta, pensa nisso, eu vou te mostrar isso na Bíblia. Nós só teremos uma chance. É vida eterna ou morte eterna. De novo, nós só temos uma chance. Vida eterna ou morte eterna. E ó, só se morre uma vez. Depois, juízo. Hebreus diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez. Tem gente que fala que tem encarnação, é igual, deixa para lá, na próxima encarnação, etc. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Concorda comigo até aí? Muito bem. Vamos tentar, então, concluir o que nós falamos até agora. Jesus era judeu. Nasceu de uma mãe judia e nasceu em Israel. Ele falava e ensinava em hebraico. Ele ensinava o Antigo Testamento, claro, porque lá nem existia o Novo ainda, né? Então, ele ensinava nas sinagogas o quê? No templo, o Antigo Testamento. Lá, Jesus era conhecido como mestre. O que é mestre? Rabino. Se você pegar em João 1,49, você vai ver tudo isso que eu estou te falando. Jesus ensinava nas sinagogas o quê? O Antigo, claro. E Jesus veio para quem? Para nós. Para nós todos, não é só para o judeu. Ele veio para todo mundo. Através do quê? Do povo escolhido de Deus. Ele veio através dos judeus, mas ele veio para todos nós. Jesus foi circuncidado no 8º dia, conforme o judeu faz.
Jesus fez bar mitzvah aos 13 anos, como o judeu faz. Uma prova de judaicidade, não sei se a palavra seria, de mostrar de que a pessoa é judia mesmo. Quando perguntaram para Jesus, qual é o principal mandamento, Senhor Jesus? Ele respondeu o quê? Se você abrir em Deuteronômio 6, 4, 5, você vai ver isso aqui que ele disse. Ele disse exatamente o que está escrito na Bíblia. Ouve, Israel, vocês conhecem, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com toda a tua força. Né? Coloquei alguma coisa diferente? Não. Então, gente, eu recomendo a todos. Vamos estudar mais o Antigo Testamento, vamos dar importância ao Antigo Testamento. E o hebraico também. Todos vocês sabem que eu dou aula de hebraico de domingo às 9 da manhã na igreja. Eu recomendo que vocês venham, mas não precisa ser comigo, não. Se vocês forem entrar na internet, vocês vão ver uma porção de gente fazendo curso de hebraico, para principiantes mesmo. É muito importante que você saiba de hebraico. Sabe por quê? Porque o hebraico vai te dar um prazer tão grande quando você começar a entender que você sabe que Jesus ele mandou a gente examinar a Escritura, não ler a Escritura. E tem muita tradução que não bate muito com o original. Se você for realmente, você vai ver que prazer que você vai ter. Tá? Então, gente, Jesus está voltando. Eu creio, e você também, espero que você creia também. Então, diga comigo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Maranata vem, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa sua palavra maravilhosa, magnífica. Obrigado, Senhor. Feche seus olhos, põe a mão no coração e veja o Senhor Jesus te abençoando. Yevarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichunecha. Issa Adonai panav elecha. Yasem becha shalom. Shalom, shalom, shalom ubracha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Obrigado por ter assistido até aqui. Repassa isso para quem que você quiser. Repassa para pessoas que podem te fazer bem para ela. Muito bem, quero agradecer, Senhor, mais uma vez por tudo que o Senhor me ensinou. Espero ter sido fiel com a sua palavra, que eu não tenha feito nada que tenha saído do contexto que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Obrigado por tomar conta do pastor Sidney, da pastora Rosângela. Obrigado por tomar conta do pastor Carlos, da pastora Luciana. Obrigado também que você está tomando conta do pastor Odair e da pastora Cláudia. Cuida da pastora Cláudia, Senhor. Cura ela, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe cada um na sua casa e que tenha prosperidade sem limite. Em nome de Jesus. Amém.